Vamos falar agora sobre conversão de unidades. Quando queremos converter múltiplos ou submúltiplos do SI em suas unidades, apenas substituímos esse múltiplo ou submúltiplo por sua respectiva base 10. Então, por exemplo, aqui nós temos 5 km. Se eu quero converter em metros, basta eu substituir essa parte aqui, o quilo, por sua respectiva base 10. Então veja que aqui eu tenho um múltiplo do SI, ou seja, a unidade é o metro, e o quilômetro, o quilo, na verdade, equivale a um múltiplo, são 1000 vezes. Então eu tenho um múltiplo, 5 km. Eu quero converter na unidade em metros. Então eu simplesmente substituo essa parte que equivale ao número, equivale à base 10 a 3, pela sua respectiva base, 10 a 3. Para descobrir essas bases, basta que a gente esteja olhando na tabelinha do SI, que nós já vimos, é muito conhecida. Essa tabela não precisa ser decorada, basta que a gente sempre tenha ela para consulta. Nesse caso, quilômetro é uma unidade muito conhecida, mas se for qualquer outra diferente, basta conferir na tabela. E aqui nós temos então 5 vezes 10 a 3 metros. Já fizemos a conversão, agora nós já temos um valor em metros, inclusive em notação científica. Se quisermos ainda expressar através de um inteiro, sem base 10, podemos expandir aqui a vírgula, diminuir o expoente e termos 5.000 metros, ou seja, 5 km são 5.000 metros. No segundo caso, temos um exemplo semelhante, só que ao invés de ser um múltiplo, é um submúltiplo. Aqui nós temos 2 microsegundos. Repito, se vocês verem um número como esse e não entenderem o que significa, basta conferir na tabela do SI. Então veja, aqui no final tem um S, que é a unidade, vocês vão conferir que significa segundo, e aqui tem um símbolozinho micro. Aí vocês procuram na tabelinha, vocês vão ver que esse símbolo se pronuncia micro, é uma letra grega. E ele equivale a 10 a menos 6, então aqui nós estamos falando de um submúltiplo, ou seja, uma parte da unidade. 2 microsegundos deve ser uma parte de 1 segundo. Então vejamos, 2 microsegundos eu substituo o micro pela sua respectiva base 10. Conferindo na tabela do SI, nós vemos que micro equivale a 10 a menos 6. O segundo eu mantenho, então 2 vezes 10 a menos 6 segundos, a conversão já foi feita. Porém, se quisermos expressar sem a base 10, podemos mover a vírgula para a esquerda para somar o expoente até desaparecer e temos 0,00002 segundo. Isso aqui, na verdade, são 2 milionésimos de segundos, ou seja, 2 partes em 1 milhão de 1 segundo. Por isso que é um submúltiplo, são partes. E finalmente aqui nós temos um exemplo, 3 toneladas. Nós já vimos que 3 toneladas não é uma unidade do SI, embora ela seja uma base 10, né, porque cada tonelada é 1000 kg, então 1000 pode ser expresso como 10 a 3. Mas a tonelada não é do SI, então veja que todo o SI é expresso em base 10. Então qualquer unidade que não seja expressa em base 10, qualquer múltiplo ou submúltiplo, não é do SI. Mas tem grandezas que são base 10 e ainda assim não foram definidas no SI, que é o caso da tonelada, por exemplo. Como ela equivale a uma base 10, apesar de não ser do SI, nós podemos operar da mesma forma. Basta substituir a tonelada pelo seu valor conhecido. Então, toneladas são 1000 kg, ou seja, 10 a 3 kg. Podemos deixar dessa forma, convertido em quilogramas. No caso, quilogramas é a unidade de massa, né? Apesar de ser um múltiplo da grama. Ou podemos ainda expandir esse 3 vezes 10 a terceira para um número inteiro, sem base 10, e ficar com 3.000 kg. Então nós vimos aí que nesses casos, basta substituir o múltiplo ou submúltiplo pelo seu valor numérico. Porém, tem o caso em que a gente quer fazer aparecer um múltiplo ou submúltiplo, quando ele não existe, quando ele não está expresso na conta. Então, quando queremos converter uma unidade para um múltiplo ou submúltiplo do SI, operamos matematicamente para aparecer sua base 10, e então fazemos a substituição. Por exemplo, aqui nós temos 2 metros. O que queremos fazer nesse exercício é converter em centímetros. De cabeça, nós já sabemos que existem 100 centímetros em cada metro, porque essa é uma unidade bem conhecida. Então, 2 metros deve ter 200 centímetros. Mas mesmo que não soubéssemos, poderíamos tranquilamente fazer essa conversão. Se queremos converter metros em centímetros, nós temos que fazer aparecer aqui um cent, porque o metro já está aqui, precisamos fazer aparecer a parte do cent. Olhando na tabela do SI, nós vemos que o cent é 10 a menos 2, então precisamos incluir um fator 10 a menos 2. Mas não podemos colocá-lo apenas multiplicando.
porque senão nós estaríamos alterando o valor do número. Então eu preciso colocá-lo multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Por que que isso é possível? Porque quando eu multiplico e divido um número ao mesmo tempo por outro, no fundo ele tem um valor 1, porque 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2 é 1, e 1 pode ser multiplicado por qualquer número, sem alterar o valor desse número. Então eu posso tranquilamente multiplicar esse 2 por qualquer número que divida por ele mesmo, exceto o zero, porque o zero não existe a definição de divisão por zero, mas não será um problema o zero. Bem, mas o que eu ganho fazendo essa multiplicação? Eu ganho fazendo essa multiplicação e essa divisão que aparece para mim a base que eu preciso para que eu tenha o cent. Porque esse 10 a menos 2 aqui em cima vai virar justamente esse Czinho aqui. Então veja, eu vou repetir o 2 aqui. Esse 10 a menos 2 em cima, que eu coloquei baseado na unidade do cent, eu substituo pelo cent, pelo Czinho. O m de metro continua aqui, agora eu já tenho centímetro, e a única unidade que permaneceu, o único número que permaneceu é esse 10 a menos 2, embaixo. Então ele pode misturar, ele pode operar com o número de cima e ficar 2 vezes 10 ao quadrado centímetros. Vejam que aqui a gente já fez a conversão, nós tínhamos metros aqui, e aqui nós já temos centímetros, então a conversão já foi feita. Basta operar os números para não ficar essa divisão, né? Nós tendemos a expressar os números no máximo como uma base 10 ou como um número simples, e não como uma divisão entre dois números. Levando esse 10 a menos 2 para cima, nós já sabemos que muda o sinal do expoente, fica 2 vezes 10 ao quadrado, e aqui já está a conversão em notação científica. Podemos deixar dessa maneira ou podemos ainda converter, tirarmos a base 10, movendo a vírgula duas vezes para a direita e subtraindo 2 no expoente, e teremos 200 centímetros, que é o resultado que sabíamos já previamente. Nesse caso, o resultado é conhecido, mas poderíamos executar esse método mesmo se o resultado não fosse conhecido. Vejamos agora 3 gramas. Eu quero transformar 3 gramas em quilogramas. Como fazer isso? Bem, novamente, gramas e quilogramas é uma conta que a gente conhece, né? A gente sabe que existem 1000 gramas em 1 quilograma. Então eu posso já pensar que 3 gramas é uma parte em 1000. Mas como poderia ser qualquer conversão, eu poderia não saber inicialmente. Se eu quero quilogramas, eu tenho que fazer aparecer o quilo, porque o grama já existe. O quilo, olhando na tabela do SI, é 10 a terceira, é 1000. Então eu simplesmente multiplico tudo isso aqui, 3 gramas, por 10 a terceira e divido por 10 a terceira. Repito, por que eu posso multiplicar e dividir? Porque multiplicação e divisão por mesmo número é 1, não afeta o valor. E eu coloquei convenientemente no meio do 3 gramas para aparecer o múltiplo justamente antes da unidade aqui. Então, esse 10 a 3 aqui em cima eu substituo pelo K de quilo, que é o que eu preciso, é o que eu quero converter. Então, mantenho o 3, o 10 a terceira vira quilo, o G de grama fica grama, então eu tenho 3 quilogramas, e esse 10 a terceira aqui embaixo continua aqui embaixo. Aqui eu já fiz a conversão para quilogramas, porém eu preciso operar esse número para não ficar um fator dividindo. Então eu pego esse 10 a terceira, levo para o numerador e eu fico com 3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então eu já fiz a conversão de gramas para quilogramas. Se eu quiser expressar sem base 10, eu movo a vírgula 3 vezes para a esquerda, somando 3 no expoente e anulando. Então eu fico com 0,003 kg, que é justamente uma parte em 1000. A gente vê aqui que 10 a 3 é 1000, né? Então são, na verdade, 3 partes em 1000, né? De 1 kg. Fora essas unidades conhecidas, podemos operar com todas as bases do SI, mesmo com aquelas que a gente não conhece. Basta conferir a sua base 10 na tabela. Nós poderíamos fazer também essas conversões usando regras de 3, principalmente nos casos mais simples que conhecemos facilmente, né? Quando são conversões de unidades que não conhecemos, é sempre melhor conferir a tabela no SI. Mas nos casos que conhecemos, podemos usar a regra de 3. Então, por exemplo, aqui no primeiro caso nós queríamos converter 2 metros em centímetros. Então eu faço assim, eu uso uma coisa que eu conheço, que é o seguinte: 1 metro equivale a 100 centímetros. E embaixo de metro eu coloco o que eu quero converter, 2 metros. Tem que ser equivalente a x. Agora eu multiplico o cruzado, então aqui no primeiro eu tenho x vezes 1 metro, está aqui, e no segundo eu tenho 2 metros vezes 100 centímetros, que está aqui. Veja que eu agrupei os números primeiramente e as unidades em sequência. Bem, agora eu pego esse 1 metro que está multiplicando o x e levo para baixo dividindo, 1 metro. Esse 1 metro vai cortar com o metro e eu vou ficar com 200 centímetros, que é o resultado, ou seja, 2 metros equivalem a
200 centímetros. Aqui eu usei a regra de 3. Notem que eu trabalhei com as unidades, fiz elas aparecerem explicitamente nas contas, para vocês observarem que elas se cortam, mas eu poderia ter cortado diretamente aqui as unidades. E notem também que eu coloquei metro embaixo de metro e centímetro embaixo de centímetro, ou seja, relacionei as unidades para que elas se cortem adequadamente. O outro exemplo que nós falamos, né, é transformar 3 gramas em quilogramas. Poderia fazer por regra de 3? Também poderia. Se eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas, então quantos quilogramas serão 3 gramas? Veja que aqui eu coloquei o valor que eu quero embaixo de gramas, porque ele é em gramas, enquanto que antes eu tinha colocado metro embaixo de metro, como eu falei. Bem, multiplico um lado pelo outro, cruzado. Então aqui desse lado eu vou ter 3 gramas vezes 1 quilograma, que está aqui, e do outro lado eu vou ter 1000 gramas x. Eu isolo x pegando esse 1000 gramas e trazendo dividido, então x igual 3 gramas quilogramas dividido por 1000 gramas, corto grama com grama e 3 dividido por 1000 é 0,003 quilogramas que sobrou, que é o mesmo resultado também que eu obtive anteriormente. Então, a regra de 3, como vocês podem ver, ela funciona. Só que ela vai ficar muito feia, muito complicada, quando eu tiver referências de unidade, padrões que eu não conheço. Aqui era grama, quilograma, coisas que eu conheço. Quando a gente não conhece as unidades, fica mais difícil fazer em regra de 3. E tem um outro probleminha também, é que se eu tiver várias conversões em sequência, pela regra de 3 eu tenho que fazer uma por uma, enquanto que pelas outras regras que eu mostrei, vocês vão perceber que eu posso fazer em sequência várias delas, numa única operação eu posso obter várias transformações. Aqui eu deixo alguns exercícios para vocês. Então veja que nesse primeiro aqui eu tenho que vocês têm que converter 5 metros em centímetros, então vocês têm que converter uma unidade num submúltiplo. Nesse segundo vocês têm que converter também uma unidade de tempo num submúltiplo, na verdade num múltiplo aqui. Veja pessoal, quando vocês lerem isso aqui, ó, 1000 segundos, né? E aí vocês olhem o que é das, né? Veja, esse último S aqui, sempre o último é a unidade, ou seja, segundos. E o que é das, né? O que é o DA? Aí vocês vão lá e olham na tabelinha do SI. A gente já viu a tabelinha e vocês vão encontrar lá que DA, no fundo, é deca. Equivale a 10 a 1, 10 vezes, né? Então você já sabe que é 10 vezes o segundo, o deca, né? Mas aqui nós temos 1000, então vocês vão ter que fazer a conversão. Como que vão fazer a conversão? Multiplicando e dividindo pela respectiva base 10, igual eu demonstrei. Aqui eu quero converter um múltiplo quilograma em decigrama. Então, na verdade, eu quero converter um múltiplo em outro, em um submúltiplo, né? Então, basta eu tenho que fazer 2 etapas em sequências. Primeiro eu converto quilogramas em gramas e depois eu converto gramas em decigramas, né? Eu faço os 2 processos que eu demonstrei para vocês anteriormente, vocês vão fazer em sequência, convertendo um múltiplo na unidade e depois uma unidade no submúltiplo. Outro detalhe que eu gostaria de falar é que vocês podem ver aqui tem um DA e aqui tem um D. Se vocês olharem na tabelinha, vocês vão ver que são múltiplos diferentes, né? O DA é o deca, significa 10 a 1, enquanto o Dzinho sozinho é o desse, equivale a 10 a menos 1. Então, ficou claro, quando vocês tiverem que converter de um múltiplo ou submúltiplo para outro múltiplo ou submúltiplo, vocês têm que fazer 2 processos, converter para a unidade e depois da unidade para o outro. Claro que vocês podem fazer esses processos numa única conta, como vamos ver mais à frente. Aqui existem outros casos também que fica como exercício para resolução. Ainda tem outra operação de conversão que é a soma e a subtração. Na soma ou subtração de grandezas, apenas podemos operar com os números se as unidades e múltiplos ou submúltiplos, né? Vejam pessoal que eu sempre falo múltiplos ou submúltiplos porque a regra para eles é a mesma. A única diferença é que múltiplos são base 10 com expoente positivo e submúltiplos são base 10 com expoente negativo. Mas enfim, na soma e subtração dessas grandezas, apenas podemos operar com números se as unidades, né, do SI forem iguais, uma vez que os mesmos são, na verdade, potências de base 10. Quando nós revisamos base 10, nós vimos que eu só posso operar soma e subtração de base 10 se elas tiverem o mesmo expoente. No SI, uma base 10 com expoente equivale a um múltiplo ou submúltiplo. Então, eu só posso operar somas ou subtrações de múltiplos ou submúltiplos se eles forem iguais, ou seja, se tiverem a mesma potência de 10 com o mesmo expoente. Se as unidades
e os múltiplos ou submúltiplos são diferentes, aí nós podemos fazer como nós fizemos com as bases 10. Devemos efetuar conversões, mover vírgulas, até que eles estejam no mesmo múltiplo ou submúltiplo para podermos fazer a soma e a subtração. Vamos ver exemplos. No primeiro caso, eu tenho 1 metro mais 50 centímetros. Eu não posso somar aqui 51, porque aqui nós temos metro e aqui temos centímetro. Então eu tenho que converter um no outro. No primeiro caso, eu vou converter o centímetro em metros. Esse caso é muito simples. Eu sei que 50 centímetros é meio metro. Nem preciso fazer a substituição, mas se eu fizesse aqui, eu colocaria 100 igual a 10 a menos 2. E aí, 10 a menos 2 move a vírgula duas vezes, fica 0,5 metros. Agora sim, como os dois estão em metro, eu somo. 1 mais meio são 1,5 metros. E se eu desejasse, ao invés de mexer no centímetro, converter o metro? Também poderia ser, igual foi na base 10. Poderíamos converter qualquer expoente. Então eu vou converter 1 metro em centímetros, que é 100 centímetros, mais 50 centímetros. E 100 mais 50 são 150 centímetros. Veja que 1,5 metro é a mesma coisa que 150 centímetros. Então não importa se eu faço mudando essa conversão ou essa conversão. Um outro exemplo, 1 kg mais 200 gramas, não posso fazer a soma direta, primeiro eu tenho que converter. Aqui eu vou converter o quilograma em grama, então vai ficar 1000, mais 200 gramas, 1200 gramas. No segundo caso eu vou converter 200 gramas em quilogramas, então eu repito 1 kg. E 200 gramas, pessoal, para vocês fazerem aparecer quilogramas, é só multiplicar e dividir por 10 a 3, né? Que é o símbolo de quilo. Então o 10 a 3 de cima junta, fica quilograma, e o 10 a 3 de baixo divide, ou seja, divide por 1000. 200 dividido por 1000 dá 0,2. 1 mais 0,2 kg dá 1,2 kg, que é exatamente a mesma coisa que 1.200 gramas. Então, vocês verem aí que eu posso operar das duas formas que vão dar o mesmo resultado. Na próxima aula a gente vê a questão da conversão encadeada.